Pessoal, estamos a iniciar a nossa quarta aula do módulo 2, Psicanálise em diálogo com a religião. Já fizemos a primeira parte, faremos hoje a segunda parte. Se o tempo permitir, nós encerraremos o bloco da psicanálise e religião, do diálogo da psicanálise com a religião hoje. Se entendermos que o tempo não permitiu, nós abriremos uma terceira parte a respeito da psicanálise e da religião. Porque estamos dedicando um tempo grande a essa temática, justamente devido à complexidade do assunto. Para nós termos um número significativo de alunos fazendo curso, existe uma diversidade significativa, enorme de interesses da parte de muitos que aqui se encontram conosco. Um grupo significativo busca por mais conhecimento, busca por uma erudição, busca por um hobby, e temos também um grupo de alunos que tem interesse diante das provocações da psicanálise, tem interesse em uma profissionalização. Evidentemente, o grau de responsabilidade de cada um, conforme o interesse, cresce, dependendo do desafio em que você se coloca. Se trata de uma busca de psicanálise para um conhecimento próprio, para um uso pessoal, é um nível de responsabilidade. Se você entende que você, em buscando esses conhecimentos, tem interesse em se tornar psicanalista, um psicoterapeuta na área de psicanálise, aí a responsabilidade ela se eleva, justamente porque você tem que se colocar dentro de um contexto maior. Por que, então, insistir no campo do diálogo psicanálise e religião? Por quê? Em se atuando, em se profissionalizando, o psicanalista se encontra sempre diante de cenários adversos e cenários dentro de uma perspectiva plural, diversidade, não valendo seus valores no sentido de visão de homem, visão de mundo, visão de vida. A psicanálise não tem uma proposta de apresentar valores na perspectiva do psicanalista. É muito importante, por isso, desde o início, com esse cenário que nós abrimos, nós estamos sempre sinalizando. O psicanalista, ele é um instrumental, ele serve como um mediador na análise para que o analisando possa se encontrar dentro das próprias prerrogativas, dentro dos próprios valores, dentro da própria visão que tem de homem e de mundo. Portanto, esse distanciamento, essa neutralidade, ela é necessária. Portanto, veja que em conhecendo a religião, porque você é uma pessoa religiosa, ou em conhecendo a religião ou as tradições religiosas, porque você não é um ser religioso, lembre-se que você precisa conhecer as tradições religiosas, precisa conhecer um pouco de espiritualidade para que você possa conduzir a mediação. Assim como a psicanálise tem um pé na política, assim como a psicanálise tem um pé na cultura, um pé na arte, é importante que você conheça, porque você vai passar por esses caminhos. Então, abra mão dos seus preconceitos,
abra mão dos seus valores, não faça e não tente interpretar as pessoas, analisar as pessoas na perspectiva da sua visão de homem, sua visão de mundo, sua visão de religião ou tradições religiosas e de espiritualidade. Pense bem. Por isso é importante que no nosso curso de formação você tenha acesso às informações, se você tenha uma iniciação do significado, do sentido e do diálogo. É o que nós estamos a fazer. Então, hoje nós estamos a abrir quarta aula, o nosso quarto encontro a respeito de psicanálise e religião. Última aula, eu trabalhei um cenário abrangente e coloquei a vocês numa dinâmica de exposição onde vocês tinham acesso ao conceito e aos questionamentos. Por que os questionamentos? É importante que você aprenda a trabalhar os questionamentos dentro do diálogo da psicanálise com a religião. Se você é uma pessoa religiosa, os diálogos se conectam. Se você não é uma pessoa religiosa, ponha-se do lugar de quem tem uma religião e se põe no lugar também de quem não tem uma religião, não participa de nenhuma tradição religiosa. Conversados? Então, pedagogicamente, entendi que era necessário fazer essa sinalização, porque o psicanalista precisa ter o conhecimento necessário, o mínimo necessário para trabalhar as realidades que se apresentarem como desafios, realidades que ele precisa depois, na associação, naquela técnica de associação de palavras, aquela atenção flutuante que se movimenta, justamente para ajudar na conexão dos pontos no momento terapêutico. Conversados? Então vamos dar início ao nosso encontro, quarta aula, terceiro módulo. Pensamento do dia. Bom lembrar, aquela máxima, não basta ser bom isolado. Aqueles que se consideram bons precisam sempre se encontrarem organizados por uma boa causa. Pense nisso. Dizem, não sei, que esse pensamento era de John Kennedy. Não basta ser bom, é preciso estar organizado por uma causa que vale a pena. Pense nisso. E vamos então ao nosso encontro de hoje. Como sempre, concentre-se, faça a respiração necessária para que se tenha um desligamento da realidade externa. Existem muitos outros exercícios de concentração. Você certamente já se encontra em abrindo a quarta aula, já se encontra num clima de estudo, já deixou o mundo externo lá fora. Concentre-se para mergulhar nessas águas. A psicanálise é desafiadora. O nosso curso, ele tem sempre uma proposta de trabalhar de pontos de vista de lugares diferentes para ajudar a pensar a prática a partir de uma perspectiva, da perspectiva da psicanálise. Então, bem-vindos ao nosso momento de estudo. Diga-se de passagem, pedagogicamente um alerta. Vocês já notaram que em nossas aulas, em nossos encontros de 40, 50, no máximo 60, quando a gente passa de 60 já é um abuso, minutos, eu tenho procurado garantir blocos com cenários diferentes.
cada bloco, na medida em que eu mudo o bloco, de 10, 15 minutos, eu mudo o bloco. A intenção é de mudar um pouco o cenário da vista de vocês para não cansá-los. Então eu procuro, em geral, trazer 4 cenários diferentes, e você, ao estudar, ao fazer a revisão das aulas vídeo, você pode controlar os assuntos dando pause, conforme muda o cenário. O interessante é que você volte sempre, revisite os vídeos, revisite os áudios para ir criando uma familiaridade. Dizia a vocês, e sempre estou a dizer, nós precisamos, para ler a realidade, nós precisamos de um instrumental, de ferramentas. Lembrem-se, quando dizia isso, quando falava de tipos de linguagem, figuras de linguagem, trabalhei com vocês o conceito de transcendência e imanência, porque voltaremos a eles são muito importantes. Tentarei voltar novamente para que fique cada vez mais claro o que é uma experiência de transcendência, o que é uma experiência de imanência. Em falando de psicanálise, isso é muito significativo, principalmente na proposta do nosso curso de psicanálise. Já disse a vocês que nós temos uma variedade enorme de escolas. Apresentei a vocês os pós-freudianos, aqueles que se mantiveram fiéis a um legado freudiano clássico, ortodoxo, e nós tivemos variáveis, muitos pós-discípulos que fizeram caminhos diferenciados e agregando sempre valores ao legado de Freud. Portanto, na nossa caminhada é muito importante que eu conheça na originalidade o legado de Freud, justamente porque se eu penso em agregar uma visão diferente, se eu penso em revisitar o Freud para avançar um pouco mais, é importante que eu conheça o Freud na originalidade. É o que nós faremos a partir de 2024. Até agora, nos 3 primeiros módulos, nós estamos sendo provocados, estamos trabalhando com uma sensibilização, com uma contextualização, estamos recebendo vocês na sala de estar, numa sala de recepção, procurando traduzir da melhor maneira possível esse mundo fantástico da psicanálise. Nós entendemos, conforme eu já sempre estou a recordar os mantras, os aforismos, as frases de efeito, nós estamos no mundo que nos provoca. Se permitir colocar a roupa da psicanálise para experimentar o mundo nas cores da psicanálise é muito interessante e muito enriquecedor. Assim como a gente faz esse mesmo processo com culturas diferentes, com tradições religiosas diferentes, ou segundo aquela que você se identifica. Então, existem muitas formas de lermos o mundo, a realidade, o nosso entorno. Existem muitos idiomas, muitas linguagens, para que possamos a ler a nós mesmos, para dar sentido à nossa caminhada, para encontrar conosco mesmos. Muito significativo. Então, vamos ao trabalho de hoje. Estarei atento para não correr com o vocabulário e o que eu estaria a chamar a atenção. É muito importante, falando em vocabulário, é muito importante você valorizar o repertório. Repertório é uma condição sine qua non, é uma condição necessária para a nossa caminhada. Eu não posso ficar a fazer críticas artificiais ou periféricas ao nosso trabalho se de repente eu não me envolvo, eu não mergulho nele. É aquela história do doente que vai ao médico.
Você vai ao médico porque tem sintomas, não se sente bem. E o médico, na consulta, prescreve a você uma série de recomendações, comportamento, medicação, horários. Depois você deve se apresentar a ele novamente. E quando você se apresenta no retorno, ele pergunta: então, como estamos? Fez o que eu lhe pedi, que eu lhe recomendei? E você diz: ah, não consegui. Não pude fazer. Então o retorno, ele não é nem produtivo, ele vai lhe dizer: olha, um colega meu médico uma vez fez isso com um paciente. Meu companheiro, você me procura, eu faço o diagnóstico, lhe dou a medicação e você não respeita o horário ou você não respeita, toma o remédio até quando lhe interessa, então procure um outro que possa pensar desta forma. O que eu quero dizer com essa analogia? Essa analogia quer dizer o seguinte: quando nós procuramos a psicanálise, seja por erudição, seja por um interesse pessoal, seja por um interesse profissional ou outros interesses, eu tenho que me levar a sério e garantir, fazer o que metodologicamente é necessário para que eu consiga falar psicanálise, para que eu consiga me considerar iniciado em psicanálise. O que nós faremos em 1 ano e meio, no mínimo, há 2 anos, com esse grupo que está nos acompanhando, nós estamos iniciando vocês no mundo da psicanálise. Os primeiros passos da psicanálise. Evidentemente, outros cursos seguirão, de aprofundamento, de desafio no nível intermediário ou nível avançado. Nesse curso, a preocupação é que nós tenhamos uma iniciação básica. A iniciação básica não é um impedimento para que provoquemos vocês com nível de aprendizagem intermediário e com nível de aprendizagem avançado, para que vocês experimentem a complexidade do básico, a complexidade do intermediário e a complexidade do avançado. E aí você vai sentir essa caminhada, mesmo porque você tem que considerar o fator tempo. Você tem o tempo necessário para o que você está procurando? Tempo de estudo é diário, tempo de estudo é semanal, tempo de estudo é fim de semana, tempo de estudo quando é possível. Depende dos seus propósitos. Depende dos seus propósitos. Aonde você quer chegar? Lembre-se do maratonista. Se a questão do condicionamento físico é para a saúde física pessoal, é um propósito. Se o condicionamento físico é para uma maratona, outro propósito. Então, vamos nos dar conta, porque sempre, é bom lembrar, porque sempre nós estamos aqui com as aulas, vídeos online, com as nossas leituras de textos de reflexões, com nossas leituras de textos de trabalho. Em geral, o texto de reflexão, que é aquela mensagem, ela é mais simpática, mais próxima de vocês. Agora, o texto de trabalho, em geral, de 10, de 15, 20 páginas, ele já é um pouquinho mais denso. E, mesmo assim, temos outros níveis de textos que estão a aparecer. Bem, com essa palavra, com essa reflexão, essa preleção, vamos em frente. Bem-vindos, uma alegria enorme tê-los conosco aqui com os nossos professores, com a nossa empresa, Celubi e Braf, nessa procura por mais e melhor conhecimento. Preparados? Então, vamos ao trabalho de hoje, intencionalmente. Caminharemos devagar
porque é muito interessante o diálogo da ciência, da psicanálise com a religião. O encontro de hoje, um acréscimo para a terceira aula. Vamos lá. Pessoal, então, dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, quarta aula, diálogo, psicanálise e religião, tradições religiosas. Nós faremos hoje o uso da arte digital. Depois eu vou disponibilizar a vocês um texto de referência para nos localizar. As imagens, em geral, são muito lúcidas, muito transparentes e passam o conteúdo. Então, observem esse cenário primeiro que nós estamos, pensando na psicanálise, pensando na religião, pensando nas possíveis conexões. A psicanálise se volta para o ser humano, se volta para o ego, se volta para o self, na tentativa de aproximar o self dele mesmo, o eu dele mesmo. Ego em Freud, self Jung. Depois veremos uma série de variações de conceitos, mas por enquanto ficamos com esses dois conceitos. E por outro lado, a religião. Analise sempre a natureza de um e a natureza de outro, ou da outra. Curiosamente, revisitando a aula de ontem, terceira aula, observei algumas questões que me chamaram a atenção. Provavelmente voltarei a elas quando fizermos a revisão do módulo e a nova orientação de estudos. Mas diria a vocês, a religião, vendo a aula passada, a religião é uma forma de responder ao sentido da vida. A religião é uma expressão do fenômeno religioso. A religião é uma experiência do sentimento religioso. A religião é uma identificação do fenômeno religioso, das tradições religiosas. Das religiões pode-se chegar a uma espiritualidade. Necessariamente, religião e espiritualidade não se excluem, se complementam, se encontram. Da experiência da minha religião, da minha crença, eu posso desenvolver uma espiritualidade. Eu posso também desenvolver uma espiritualidade não necessariamente dentro das tradições religiosas. Então, existe uma tipologia. Assim como quando falamos em religião, a religião também, nós pensamos, eu tenho fé, não tenho fé. Curiosamente, há muitos anos atrás, quando eu fiz um estudo sobre isso, nós podemos identificar no ser humano 7 ou 8 níveis de experiência de fé. 7 ou 8 níveis de estágios da fé. Então, quem aprofunda no assunto vai se dar conta da complexidade. Em que estágio se encontra a minha fé? Essa experiência que me provoca quando eu tenho que elaborar uma resposta à transcendência, a pensar a vida para além do corpo, para além da existência do corpo. Quantos não têm um propósito de vida? Quantos não têm um sentido de vida baseado nas crenças e valores de alguma das tradições religiosas? Veja ao seu redor e você se analise se você tem ou não tem. O importante é que você saiba do lugar ou de que lugar você enxerga o homem, o mundo e você mesmo. Vamos avançando então? Pretendo atrapalhar o menos possível. Vamos lá. Não percam muito tempo com o texto. O texto escrito ele serve para o depois. Porque depois eu libero o texto como anexo,
você tem condição de ficar com ele 5, 10, 15 minutos com uma tela aberta só para a página que está sendo apresentada. Aqui trata-se de uma sensibilização, de uma contextualização e de uma provocação aos nossos conceitos, à nossa história, em ajudando a ressignificar suas crenças e seus valores, tanto melhor. Caso contrário, nós ficamos trabalhando apenas na dimensão do cognitivo, do conhecimento. Então, fundamentos da relação psicanálise e religião. Veja sempre que existem perspectivas da psicanálise, existem perspectivas da religião. Em alguns assuntos existe uma convergência, em outros assuntos existe um distanciamento. Importante que nós, estudantes, que nós profissionais, saibamos onde se dá o diálogo e aonde não se dá o diálogo. Eu diria assim, politicamente, quando nós experimentamos a diversidade, a gente estrategicamente, politicamente, sempre parte do que nos une, do que é comum na diversidade. Depois, para entender o que é diferente. Se a gente já parte da diferença, a gente não consegue nem elaborar o diálogo. Então, a psicanálise oferece uma perspectiva única sobre a religião. Frequentemente explora como crenças religiosas, como elas se originam, de onde elas vêm, e elas aqui eu não vou conseguir alterar. Vou voltar lá de novo. Vamos tentar avançar com isso. A palavrinha não dá, mas elas também, as crenças religiosas têm uma expressão no inconsciente. Veja, por exemplo, a posição de Freud, que entendia a religião como uma manifestação de desejos e conflitos reprimidos. Essa é a visão do Freud, evidentemente, dentro de uma limitação, e que nós precisamos entender por que Freud entendia dessa maneira. Ao longo do nosso curso, nós vamos compreender as posições de Freud. Muitas delas concordaremos, muitas delas teremos nossas ressalvas. Então, a psicanálise tem uma perspectiva sobre a religião e ela procura entender como essas crenças religiosas se originam desde o inconsciente. Teorias psicanalíticas aplicadas à religião. Diversas teorias psicanalíticas existem e foram aplicadas para entender a religião. Você pode pegar um Freud, você pode pegar um Lacan, você pode pegar um Winnicott, você pode pegar um Bill, você pode pegar um George Forbes, você pode pegar quaisquer analistas. Todos eles têm uma perspectiva do ponto de vista da psicanálise. Isso inclui o estudo de como as figuras religiosas podem representar figuras parentais idealizadas. Quando a gente fala de figuras parentais, a gente tenta sempre trazer aquela ideia do poder de alguém que sabe, do poder de alguém que manda, do poder de alguém que nos influencia e nos ocupa. Lembre-se bem do complexo de Édipo. Eu dizia um dia, através de uma frase de efeito, nós não podemos ser o intervalo. Recentemente usei essa expressão novamente. O intervalo do que gostaríamos de ser e do que fizeram conosco. A gente tem que observar até onde eu consegui ser o que eu gostaria. Muitas vezes a gente não conseguiu ser alguma coisa na plenitude porque, evidentemente, cultura, religião, família, o nosso contexto sociopolítico não permite. Então, é evidente que nós temos a vida toda para diminuir o intervalo. Muitas vezes as figuras parentais determinam limites falsos e verdadeiros, tanto na nossa educação, família, quanto na nossa educação ou iniciação dos ritos religiosos. É natural que a psicanálise veja
o poder do pai e o poder dos líderes religiosos, que tem uma influência muito grande nos processos psicológicos. Então, religião e desenvolvimento humano. A religião pode desempenhar um papel significativo. Pode. Você que já foi a velórios, você que já foi a casamentos, você que já foi a ritos, já participou de ritos religiosos, ou na sua religião, na sua tradição religiosa, ou em outras tradições religiosas, veja como é interessante o ritual. A religião, as tradições, apresentam religiosos do nascimento à morte. Do nascimento à morte existem rituais religiosos. E a psicanálise do nascimento à morte está também auxiliando na autodescoberta, no autoconhecimento de cada um. Você pode se conhecer dentro de uma perspectiva psicanalítica, se conhecer melhor, e na experiência de uma tradição religiosa, você pode se conhecer melhor. Dentro da tradição de uma experiência religiosa, você também faz a experiência da moral que está ali dentro de um código de comportamento religioso. Observem as pessoas. Então, voltando, a religião pode desempenhar um papel significativo? Pode. E influencia na formação da identidade muito, dos valores morais muito e da personalidade muitíssimo. E a psicanálise, o que ela? Ela vai analisar esse fenômeno. A psicanálise analisa os valores da experiência religiosa que foram internalizados durante a infância, durante a adolescência, e deve ajudá-lo a compreender se a experiência dos valores religiosos, de certa forma, criaram limitações verdadeiras. A psicanálise será um instrumental que vai lhe mostrar, vai sinalizar a você desse bom caminho que faz de você uma pessoa com propósito na vida. E se a psicanálise identificar que a religião elaborou limites falsos, é você quem vai descobrir, na experiência de terapia, na experiência de ressignificação, de busca da sua singularidade, de uma forma muito tranquila. Avançando, aqui o quadro nosso volta novamente. Símbolos e rituais religiosos estão presentes nos dois campos, tanto na perspectiva psicanalítica quanto na perspectiva das tradições religiosas. Os símbolos religiosos, carregados de significados inconscientes. Você se dá conta na sociedade. Hoje o pessoal não precisa nem de penduricalhos, não é isso? Hoje, com o sistema de tatuagem, você vê corpos com símbolos religiosos dos mais diversos, com símbolos da psicanálise dos mais diversos, símbolos da cultura de um povo, símbolos da cultura de família, aforismos no corpo, frases de efeito, frases latinas, frases, já vi até frases em línguas clássicas mortas, além do latim. Então, o nosso corpo carrega símbolos, ou externamente, via tatuagem, ou a partir de objetos, crucifixos, anéis, que sinalizam o nosso pertencimento. Símbolos religiosos e símbolos que a psicanálise tem interesse de desvendar. Como eles têm uma implicância, como eles explicam as experiências e emoções humanas. É um campo riquíssimo, gente. Quem está a mergulhar na psicanálise encontra nessa questão simbólica, nas questões mitológicas, nos símbolos da psicanálise, nos símbolos das experiências religiosas, um mundo fantástico. E eu dei o exemplo, quantos que não tem o corpo tatuado? Analise quando você está em movimento na praia, em algum lugar aí. Admire, não tenha preconceito.
Não tenha preconceitos. Admire. É uma arte, é uma espiritualidade, é um modus vivendi, é uma maneira de se viver, é uma maneira de lembrar, através dos símbolos, aquilo que dá força, que permite a caminhada, que dá esperança, que carrega propósitos e que mantém firmes na caminhada. Bem, religião, sonhos e fantasias. Assim como os sonhos, as fantasias religiosas existem, pode ser uma janela para o inconsciente. Elas também expressam desejos, medos e conflitos, que de outra forma permaneceriam ocultos. Veja, leia a biografia de santos, conheça a vida de santos, de líderes religiosos e faça essa imersão, esse mergulho. Religião, sonhos e fantasias, tanto na psicanálise quanto na experiência religiosa. Quantos santos não tinham sonhos? Veja a vida dos profetas. Veja a vida de tantas pessoas que têm lideranças religiosas. Maomé, Buda. Passa pelas tradições e vai observando o que se tem, o que se encontra. Simbolismo em diferentes tradições religiosas, todos nós temos acesso. Você passa na rua, você vê templos, você vê símbolos, você está a assistir uma televisão, um jornal, ou um filme, ou um teatro, ou um evento cultural, um evento esportivo, veja a presença dos símbolos. Muito forte. Cada tradição religiosa tem seus próprios símbolos e rituais. O povo brasileiro, hoje nós experimentamos um sincretismo, uma mistura de muitas religiões, presença de muitas novas religiões, um fenômeno. A psicanálise pode ajudar a entender as semelhanças e diferenças entre essas tradições, esses rituais. Pode oferecer insights sobre as necessidades psicológicas, universais e culturais que as religiões alimentam e atendem para cada um, para comunidades, para povos que experimentam as crenças e os valores de uma tradição religiosa. Aprender a respeitar, aprender a conhecer, aprender a desconstruir preconceitos e bloqueios. Senhores, estudantes de psicanálise, senhores futuros profissionais em psicanálise, para entendermos o ser humano na sua potencialidade, para entendermos o ser humano nas suas fraquezas, para entender o ser humano na sua fragilidade, na sua dor, na sua angústia, nos seus desejos não atendidos, nas suas insatisfações, é preciso desconstruir os preconceitos. Vira e mexe em rodas de café, em bate-papos, com os amigos, em eventos, em banquetes, em almoços solenes ou almoços dados em casa ou sendo recebido por outras famílias. Essa conversa é uma conversa que sempre volta. Em geral, a prosa, ela acontece sempre a partir, muitas vezes, de um preconceito. Lembre-se disso. Desconstruir preconceitos. Avançando. Aqui a imagem. Nós estamos a dizer que se trata de uma arte digital. Veja a questão simbólica. Não sei se todas as religiões tradicionais, ou o máximo que se pode,
essa arte trouxe, resgatou, depois vocês vão descobrindo pouco a pouco cada um dos símbolos, avançando. Não quero estourar o nosso tempo e nem podemos. E essa psicodinâmica que acontece entre fé e crença e a psicanálise. Eu dizia a vocês, falando da estrutura psíquica da fé, a fé tem estágios. Não é isso? Dizia de um estudo acadêmico, encontrei um estudo acadêmico onde ele apresentava 7 ou 8 estágios da fé. Muitas vezes a gente está no primeiro. É a mesma coisa quando a gente fala da capacidade cognitiva do ser humano, potencial que o ser humano tem. E quando você vê algum artigo na mídia, algum artigo em pesquisa, todos com a mesma conclusão. Nós usamos muito pouco do nosso potencial. Por quê? Porque nós estamos ainda no começo da existência. Então, a estrutura psíquica pode ser vista como uma construção psíquica complexa que oferece conforto, estrutura e sentido. Vejam quantos não dão sentido à vida na perspectiva da experiência religiosa. Vejam povos, vejam rituais, vejam experiência de vida, experiência de morte, experiência de casamento, uma série de rituais que nós alimentamos, onde existe o sentido, o conforto a partir de uma experiência religiosa. E essa experiência religiosa, evidentemente, se encontra dentro do inconsciente, estruturado ou estruturando em processo de estruturação. Quantas vezes eu não tomei uma decisão na vida baseado nos valores da minha tradição religiosa? Mesmo em vivendo uma tradição religiosa, eu sempre vejo o que ela me oferece de melhor, no sentido de me aproximar cada vez mais de mim e do sentido do mundo e do universo. Sempre que eu encontro limitações, eu também tenho que ter um olhar crítico. Até onde pode ser uma alienação, até onde pode ser uma falta de uma visão, etc. A psicanálise investiga como é sustentada psicologicamente esses valores religiosos. Ela influencia a percepção da realidade, tanto uma quanto a outra. Agora, sempre lembrando, tanto a fé a partir de uma experiência, de uma tradição religiosa, quanto a minha experiência psíquica, elas têm sempre que me levar à melhor percepção da realidade. Conflitos internos existem em ambas. E na religião também existe. A religião pode tanto ser uma fonte de alívio, quanto pode ser uma repressora. Muitas vezes as crenças entram em choque com desejos, com as experiências pessoais, e você precisa se posicionar. Quais são os ganhos, quais são os danos, quais são os prejuízos? Gera resolução de conflito ou aumenta os conflitos? Já me encontro sempre pessoas nessa vida que a experiência religiosa é uma experiência conflitiva, que gera desencontro, que gera mal-estar, que gera um sentimento enorme de culpa, alguma coisa está errada. A nossa fragilidade pode ser pensada pelas tradições religiosas e pode ser pensada pela psicanálise, mas sempre em busca de potencializar o sentido e o propósito da vida. Avançando, fé, dúvida e negociação interna. A psicanálise ela sempre está explorando esse fenômeno. O fenômeno do quê? Da expressão religiosa, da vivência religiosa, do dinamismo da fé, que também gera dúvidas.
Já dizia a vocês quantas tradições religiosas que valorizam essa vida na perspectiva de uma outra vida, que é mais abrangente, chamada vida eterna. Quantos aqui têm um propósito de uma vivência moral, de uma vivência religiosa radical em nome da vida eterna, em nome de uma pós-morte, viver na presença de Deus, ver Deus face a face, experimentar o Deus em que eu acredito. Então, trata-se de uma negociação interna entre esses dois polos. Afeta a saúde mental e comportamental. Então, a psicanálise pode ajudar o quê? Entender o dinamismo da fé e o dinamismo das dúvidas, mesmo dentro do campo da fé. Veja como é importante que você não tenha preconceitos. Veja como é importante. Se você tem uma experiência de uma tradição religiosa, ela te ajuda a entender o fenômeno religioso, a entender o fenômeno, o sentimento. Avançando, aqui uma ilustração majestosa, depois vocês poderão observar com mais calma. Vamos avançar. Religião, saúde mental e terapia. Com certeza, quem procura religião procura uma saúde mental, um sentido e um propósito. Quem procura a psicanálise, a terapia, também procura por um interesse mental. Religião e bem-estar psicológico. Com certeza, muitos que experimentam a religião ou uma tradição religiosa, buscam porque procuram o bem-estar psicológico. O bem-estar começa na cabeça, na mente. Então, a religião pode desempenhar um papel significativo, pode promover o bem-estar psicológico e oferece o espaço da vivência na comunidade. A comunidade religiosa, o culto, a experiência dos irmãos de uma fraternidade tem propósito e esperança. Quando nós alargamos a nossa experiência de não viver só dentro da família, passamos a viver dentro da escola, passamos a viver dentro do clube, passamos a viver dentro de uma organização de adolescentes, ou de uma organização de juventude, ou de uma organização política, ou experimentamos uma instituição, seja ela igreja, exército, ou clube de futebol ou de atletas, a gente se dá conta que nós pertencemos a comunidades e cada comunidade tem propósito e esperança. Lhes diria, de experiência própria, vale a pena entender que a vida ela tem esse desdobramento. Quando nós procuramos o nosso bem-estar psicológico, a gente se dá conta que é importante experimentar esse bem psicológico na diversidade dos grupos. Faz um bem enorme? Faz um bem enorme. O primeiro grupo é o familiar, que começa com o pai, com a mãe, com os irmãos, depois com os parentes. Mas tem um sentido muito profundo para o bem-estar psicológico. Abordagens psicanalíticas em contextos religiosos existe muito, gente. A psicanálise ajuda, quando aplicada aos contextos, as pessoas a trabalharem conflitos internos, muitas vezes relacionados à própria fé. A fé gera crise? Gera. Muitas vezes você duvida se ali é o melhor caminho, se é por aí o caminho, para que você possa entender a sua experiência espiritual. Você chamar Deus de pai, ou chamar Deus de mãe, ou você experimentar o Espírito Santo, ou você experimentar uma experiência em diversas outras religiões. E muitas vezes
Você entra em crise? Entra em crise. Então, a psicanálise pode ser um suporte? Pode. Religião como recurso terapêutico? Existe? Existe. Em alguns casos, a prática religiosa, tipo oração, meditação, pode ser integrada à terapia e ajuda no tratamento de problemas psicológicos. Deixe o preconceito de lado. Existe diálogo entre a psicanálise e a religião. Muito mais diálogo do que você possa imaginar. Muito mais diálogo do que você possa imaginar. Vamos avançando. Aqui também uma admiração da experiência, né? Das tradições religiosas, da experiência mística ou experiência espiritual, uma experiência de sentido religioso. Lembre-se sempre, tanto a psicanálise quanto as tradições, elas procuram resgatar esse sentido da existência, do eu, do self. E as tradições avançam, elas vão em cima do sentido do nós. A própria psicanálise também sinaliza esse caminho. Nós, psicanalistas, entendemos que não dá para entender a vida dentro de um narcisismo mórbido doentio. Narcisismo tem o seu espaço, pedagogicamente, psicanaliticamente, mas não pode se limitar a ele mesmo. Vamos avançando. Desenvolvimento e transformação social. A religião, as tradições religiosas garantem um autoconhecimento? Garante. Faça uma experiência. Se você experimenta valores, crenças de uma experiência religiosa, faça uma autoanálise. Se você não experimenta, observe. Quem vivencia? A religião pode promover introspecção e autoexame? Pode, é muito comum, né? A pessoa fazer uma retrospectiva, fazer um exame de consciência, fazer uma leitura de acertos e de erros, fazer uma interiorização, uma meditação, a partir da Bíblia, a partir de um texto sagrado, a partir de orações. E são significativas para quê? Para o processo analítico. Tanto uma religião quanto a psicanálise leva ao autoconhecimento, conduz ao autoconhecimento, conduz. Muitas pessoas, se não tivessem a experiência religiosa, estariam sem direção. Transformação pessoal através da religião e da psicanálise? Possível. Tanto uma quanto outra são verdadeiros catalisadores de mudanças pessoais. Quantos que não se convertem em um culto? Quantos não se convertem diante de uma experiência de limite, morte e vida? E muda sua maneira de pensar e de agir? Tanto a psicanálise quanto a religião interferem, são catalisadores. Religião e individuação, muito curioso. A jornada religiosa, ela leva a uma individuação. O processo psicanalítico faz a mesma coisa. Só que o processo psicanalítico pode tornar o indivíduo completo e diferenciado. Curiosamente, a perspectiva da religião é que a pessoa se encontre e ela dê sentido não só a ela, mas ao seu entorno. Amar o próximo como a ti mesmo. Aquela experiência religiosa, eu tive fome, eu tive sede, estava nu, onde estava você? A necessidade do outro. Aquela experiência religiosa que Deus se manifesta nas pessoas que Ele põe na vida da gente. Deus se manifesta na necessidade dos outros. Deus se manifesta nos empobrecidos. Uma leitura de realidade. Avançando. Olhem a pintura. Uma experiência mística, símbolos religiosos, uma busca de introspecção, uma busca de autoconhecimento,
uma busca de sentido, uma busca de propósito, uma busca de um lugar no universo. Avançando. Existe aí uma intersecção entre psicanálise e espiritualidade? Existe. Espiritualidade inconsciente? Já existe. Nós desde o início estamos reforçando essa ideia. A espiritualidade toca o inconsciente, os aspectos profundos do inconsciente. Observe as pessoas hiper-religiosas. Eu já tive a oportunidade de me aproximar de alguns líderes mundiais na área da religião, das tradições religiosas. Impressionante. Respirar uma pessoa dessas, uma liderança dessas. Respirar. Sentir. Essas pessoas mexem conosco, mexem no inconsciente, aspectos profundos do inconsciente, oferecem insights, oferecem leituras de experiências que vão para além do racional e do cotidiano. Muito significativo. Atente-se, observe, considere. Psicanálise e práticas meditativas, ambas, psicanálise e tradições religiosas. As práticas, a meditação, que faz parte de uma tradição, ela tem um sentido. Tem um sentido. A psicanálise pode explorar como essa prática ajuda na organização da mente e do comportamento. Muito interessante. Assim como você tem pessoas que de repente não saem de casa sem saber do horóscopo do dia, você vai encontrar pessoas que se alimentam da experiência das meditações, das contemplações. Religião e experiências místicas existem? Existem. Veja a história da humanidade, veja a história dos povos. As experiências místicas são desafiadoras. Muitas vezes a nossa razão não acompanha. Pode ser analisada psicanaliticamente, sim, para entender o impacto psicológico da experiência religiosa. É muito interessante. Quando você se encontrar diante de um fenômeno religioso, procure a contribuição da psicanálise na interpretação do sentido. Você pode dar um sentido de uma forma leiga, mas também pode dar um sentido na perspectiva da psicanálise. É muito interessante. Avançando, aqui temos o nosso quadro. Vamos ver, o nosso tempo está nos escapando das mãos. Oxa! Observem o quadro. Sempre a experiência de espiritualidade, a experiência mística, a experiência psicanalítica, se encontrando, se dialogando no que tem de comum, no que tem de diferente. Vamos avançar. Pesquisa e estudos interdisciplinares existem muitos no mercado. Durante o nosso curso, sempre que eu tiver oportunidade, farei chegar até vocês ilustrações que possam alargar o nosso horizonte. Existem muitos estudos psicanalíticos sobre a religião? Existem, muitíssimos. Existe uma tradição de pesquisa psicanalítica que trabalha diversos aspectos da religião, desde as suas origens, com seus impactos na vida individual e coletiva. Vale a pena? Vale a pena. Nós estamos diante de uma diversidade de alunos, cada um com sua história, cada um com sua experiência, cada um com sua educação, cada um com a sua cultura, cada um com seus valores, cada um com a sua subjetividade. Então, uma forma de entender melhor, não só dentro de uma subjetividade narcísica ou narcisística, mas dentro de uma preocupação de compreender melhor, ampliar o nosso horizonte. Inovações e tendências na análise da religião existem. A psicanálise está em evolução e as tradições religiosas também evoluindo, com novas perspectivas e novos métodos. E a psicanálise
em sua evolução também melhor estruturada, ela pode se voltar para a análise da religião, que é um fenômeno, o fenômeno religioso. Por que as pessoas passam a vida toda se conduzindo pelos valores religiosos? Por que muitas pessoas passam não se conduzindo? Um fenômeno dessa diversidade, dessa riqueza, dessa pluralidade. Psicanálise, religião e ciências sociais, excelente. 3 olhares, 3 óticas, 3 lugares diferentes de olhar uma realidade. A psicanálise interage com as ciências sociais, interage com as religiões, e aqui se diz, que ela se apoia muito nas ciências sociais até para entender melhor a religião. Então, ela experimenta uma visão multidimensional, aspectos psicológicos, sociológicos e culturais. Lembre-se bem, nós temos em geral, ou experimentamos uma vida assim de muita gente que dá opinião para tudo, mas é importante enxergarmos dentro de uma multidimensionalidade, dentro de uma multidisciplinaridade, para alargar os nossos olhares, para termos uma visão mais ampla. Avançando, aqui uma ilustração, movimento de uma pintura digital, os elementos religiosos, os elementos psicanalíticos, avançando, desafios e perspectiva de futuro enorme. Desafios na integração entre psicanálise e religião. Convido vocês, abaixem os preconceitos, mergulhem nesse mundo da psicanálise e da religião. Tem muito material. Esse material permite conhecer melhor as pessoas, permite. Quando você se encontra diante de uma pessoa que tem uma experiência religiosa, converse muito com ela, para você entender por que ela entende a vida e o mundo na perspectiva da tradição dela. É muito interessante e é muito rico. Não se trata de discutir, de contra-argumentar e de, certa forma, menosprezar. Trata-se de valorizar. Se ela chegou até ali, existe a explicação, existe um sentido. Então, desafios significativos na integração psicanálise e religião. Esses 2 momentos que nós tivemos, justamente para sensibilizá-los da importância desse diálogo. Existem diferenças epistemológicas e conflitos entre crenças e pessoas. Existe. Mas o bonito é você entender por que o outro pensa daquele jeito. Por que o outro põe toda a sua vida em cima daqueles valores. Você veja que nas diversas culturas, tem povo que diante da morte, do falecimento, fazem festa. Tem povo, tem cultura, tem religião que diante do falecimento experimenta um momento de tristeza, de despedida. Cada povo, cada cultura, cada tradição religiosa com seus hábitos. Vale a pena conhecer essa horizontalidade, essa riqueza, vale a pena. Quanto mais conhecemos a realidade do mundo sociopolítica, socio-religiosa, quanto mais nos adentramos no mundo da psicanálise, a gente vai se dando conta que nossa opinião, nossos valores, um grão de areia nesse universo. Um grão de areia nesse universo. Perspectivas futuras, na análise da religião, o campo está em constante evolução, tanto da religião quanto da psicanálise. Sempre novas teorias, novas abordagens, no sentido de compreender melhor essa complexidade da vida que provocam uma postura da psicanálise e provocam uma postura da religião. Tanto uma quanto outras são muito dinâmicas. Se congelasse as religiões, as tradições, se congelássemos a psicanálise, seria muito monótono, não teria graça. Avançando, ética e responsabilidade social fazem parte? Fazem. Sempre nos defrontamos com a responsabilidade social.
e com a ética. E nessa interseção, nesse diálogo, psicanálise e religião, elas aparecem no sentido de respeito pelas crenças individuais, respeito, tem um impacto social significativo, uma presença significativa no nosso meio, tem. Vamos conhecer mais e melhor, vamos abaixar a guarda aos preconceitos. Aqui um pouquinho dos símbolos, psicanálise e tradições religiosas. Vamos só, com o tempo vocês desfrutem, saboreiam. Impacto sociopolítico da religião? Tem. Influência da religião na política e sociedade, a gente já se deu conta que tem. A religião tem um impacto profundo na política e na sociedade? Tem. Vejam o nosso sistema brasileiro, interferindo nas leis, normas sociais e conflitos. Veja a questão do aborto, as religiões se posicionando a favor ou contra. Veja a presença de pastores, de líderes religiosos na política, na vereança, na deputado, senador, na política. Presença de padres, movimentos sociais, em organizações, em ONGs. Tem influência? A religião tem influência. Religião e formação de comunidades? Significativo. As comunidades religiosas são espaços importantes de pertencimento e identidade. A psicanálise pode ajudar a entender como elas se formam e como elas são mantidas. Importante? Veja o papel da psicanálise, como é importante. Porque a experiência religiosa, muita estrutura psíquica, essa complexidade, ela se encontra no inconsciente. A psicanálise pode ajudar a compreender o comportamento religioso? Pode. Religião, ética e moralidade? Perfeito. 3 campos, 3 desafios. Terei um momento depois para trabalhar mais de perto a questão da ética e moralidade. Existe muita confusão entre uma coisa e outra. Eu diria assim, a moralidade está no certo e no errado, a partir da ótica de uma cultura, de uma religião. Código moral a partir de uma cultura. Eu diria, pode ser que eu esteja flutuando. E a ética, ela se volta não explicitamente para o certo e errado dentro de uma cultura, de uma religião, mas a ética está preocupada em sinalizar o bem e o mal. Depois a gente pode aprofundar isso, caso eu esteja enganado nessa observação que estou a fazer. Pensem vocês. Eu, nesses últimos tempos, me volto muito mais para o bem e para o mal do que para o certo e o errado. Bem, a religião desempenha um papel fundamental na formação dos sistemas, sim, do ético e do moral. Tem uma preponderância e uma influência significativa. A psicanálise pode explorar como esses sistemas são internalizados ou contestados. É interessante observar isso. Bom, vamos avançando aqui. Com isso, gente, desculpe aí correr um pouquinho no final do nosso trabalho. Eu apresentei para vocês o segundo bloco, a segunda parte do nosso tema psicanálise em diálogo com a religião, com as tradições religiosas, sentindo a necessidade, pode ser que apareça na revisão, de trazer mais de perto alguns conceitos que não foram abordados de uma forma significativa, mas paramos por aqui. Diria, voltem, revisitem com frequência a complexidade do tema diálogo, psicanálise e religião. Eles não se estranham, muito pelo contrário, eles se conversam. Existe um enriquecimento de ambos os lados, tanto da experiência religiosa quanto da experiência psicanalítica, no sentido de melhorar, de ajudar no autoconhecimento. Perfeito? Paramos por aqui. Bom estudo
e bom trabalho. E depois encaminho a vocês os anexos que poderão ajudá-los a aprofundar essa temática.